Olá, seja bem-vindo a mais um N-Wine Experience. Esse é o primeiro, onde nós vamos harmonizar vinhos, não com comida, com outras coisas. E nesse programa especial de inauguração, estamos aqui na Codorsai do Bruno. Exatamente, Rua Haddock Lobo 932, somos um clube de charuto, então sejam sempre bem-vindos. Haddock Lobo 932 Jardins, São Paulo. Gente, vocês não podem perder, esse programa já foi gravado, nós já gravamos, ficou sensacional. Então se você gosta de charuto e gosta de vinho, cara, esse é o programa. E se você não gosta ainda de charuto, eu te convido a assistir, porque eu também tenho 2 pés atrás com charutos. Mas foi maravilhoso. Foi uma experiência fantástica, acho que para ambas as partes. Como degustação de charuto, como degustação de vinho. Sim, harmonizamos 3 vinhos, com um charuto e depois um outro diferente, não é? Exatamente. E ficou sensacional. Então, fique conosco. E estamos aqui então para mais um, não sei nem qual é o nome, não dá para chamar de N-Wine Dinner, também não é almoço com vinho, mas é um N-Wine Experiment, uma coisa nova que nós vamos fazer aqui hoje, que é harmonizar charuto com vinho. Para isso temos aqui hoje Marcelo Borges, sommelier da N-Wine, especialista em charuto, né Marcelo? Sim, há mais de 40 anos. Que vai ser aqui o nosso condutor aqui da brincadeira. Temos também aqui o Bruno, né Bruno? Isso. Que é da Dorset? Exatamente, Codorsai. Codorsai. Dorset. Que Dorset. Falei 20 vezes e ainda falei errado na hora aqui. Nós estamos aqui, qual é o endereço? Haddock Lobo? 932 Jardins. Então se você curte um charuto, tá aqui uma super dica, uma casa linda, super agradável, onde nós vamos fazer essa brincadeira hoje. Com certeza. Temos conosco aqui o Ney, que já é um convidado aqui de outros N-Wine Dinners, né? É um amante de vinho, amante de charuto. E agora estamos fazendo esse casamento perfeito agora, que é charuto com vinho e o programa vai por aí afora. E eu estou muito curioso, né, para saber o que vai rolar aqui hoje, viu? Ah, vai ser um bom resultado, com certeza. Espero que seja o primeiro de muitos. Pode ser mesmo, né? Quem sabe? E estamos aqui com o Daniel. Um prazer ter você conosco, Daniel. Daniel é o responsável aí do... O portador das marcas, né, que a gente vai degustar hoje. Como chama? A Oliva Série V, né, e o Arturo Fuente Rosado. Não, a sua importadora? A Reality. Reality. Você Isso. traz charutos? Charutos todos não cubanos. Então, Nicarágua, República Dominicana, Honduras, né, que são os principais. Já vou te perguntar quais as diferenças você vai explicar para nós, tudo bem? Tudo bem. Então, desculpa agora, você acabou respondendo. Você trouxe que tipos de charutos hoje? Eu trouxe um da República Dominicana, que é o que eu vou fumar, que é o Arturo Fuente Rosado. É um charuto médio, né? E o que vocês vão degustar é o Oliva Série V, é um belicoso, que já é um charuto um pouco mais encorpado aí, da linha da Oliva, um dos mais encorpados, né? Um nicaragüense. Então, eu já queria começar entendendo melhor esses 2 charutos. Quem pode explicar para mim, você, o Borges, para mim e para os nossos espectadores, claro, aí, né? Claro. O que é um charuto? Esse é o quê? Ele é dominicano? O Oliva é nicaragüense. Nicaragüense. Né? Isso, então ele tem uma capa Connecticut Broadleaf, que é uma capa cultivada ao sol, e o miolo da Nicarágua, sendo tanto capote e miolo Nicarágua, e o miolo das folhas altas da planta de tabaco, que são as folhas ligeiro, que dá um pouco mais de fortaleza ao charuto, né? E o Arturo Fuente que eu vou provar é uma capa Sangron do Equador e capote miolo da República Dominicana. A República Dominicana, de um modo geral, tem tabaco um pouco menos encorpado do que o tabaco nicaragüense. Então, esse Oliva vai ser um charuto que vai aportar uma fumaça, uma experiência de charuto com mais presença de boca, né? Enquanto o Arturo Fuente vai dar um pouco menos de presença, de força, mas não menos sabor. Porque uma coisa é a força e outra coisa é o sabor do charuto. A força seria a quantidade de tabaco ou não? Seria
o tipo de tabaco que é cultivado na Nicarágua, pelo próprio solo, todas as condições que você tem na videira, você pode transportar conceitualmente para o tabaco. Então, o terroir, né, de cada país vai influenciar nos aromas e sabores que aquele tabaco vai proporcionar no charuto, né? Cuba, a gente costuma dizer que tem o terroir mais completo, mais encorpado de todos. A província de Pinar del Rio é a província mais a oeste de Cuba e nela se reúnem provavelmente as melhores condições da ilha, né, da ilha toda de Cuba, para a cultura do tabaco. É claro que todos os países da América Central acabam se beneficiando da temperatura, da latitude e, de certa forma, a única coisa que vai ser realmente um diferencial vai ser o solo de cada um desses países. Então, a gente costuma dizer que Jamaica e Panamá é que tem um terroir mais light, mais suave, e por isso que os tabacos do Panamá e da Jamaica são os mais suaves de todos. Depois você vai ter crescendo, você vai ter República Dominicana com um tabaco um pouco mais encorpado, você sobe depois para o México, para Honduras, para Nicarágua, Brasil ali junto com Honduras mais ou menos em termos de corpo, e finalmente você chega a Cuba com os tabacos mais encorpados do mundo, né? Mas esse aqui, pela própria característica de capa, maduro e um miolo que parece ter sido tirado, segundo o Daniel, das folhas superiores, ele vai proporcionar também um corpo bem interessante para esse charuto. Porque o pé de tabaco, quanto mais exposta ao sol, mais força você tem no aroma e no sabor daquela folha. Você tem folhas mais encorpadas lá no alto, então é o ligeiro e o medio tiempo, que são folhas mais raras, são as duas folhinhas lá de cima, são a anteninha lá do pé de tabaco. Depois você vai descendo em fortaleza para as folhas mais de baixo, que vão apenas proporcionar combustibilidade, vão proporcionar aroma e assim por diante. Quem dá força mesmo são as folhas do alto do pé de tabaco. Então, esse aqui vai ser um charuto realmente bacana para a gente testar, um charuto de bom corpo, né? E o Daniel vai fumar um charuto um pouco mais suave em termos de persistência, em termos de punch, de pegada na boca, né? E a gente vai poder trocar figurinhas sobre as harmonizações que a gente sugeriu para esses charutos. Embora você falou de Cuba, esse não é de Cuba. Não, esse aqui é da Nicarágua, né? Que é um terroir com tabacos de bastante personalidade, né? São tabacos de bastante fortaleza, de um corpo bem bacana, bem significativo. Então é uma experiência boa, porque tem muita gente que fala, eu só fumo cubano, mas isso é uma bobagem tão grande quanto dizer eu só fumo vinho tinto, eu só bebo vinho tinto do Chile. Você está limitando a sua experiência. No mundo do charuto, assim como no mundo do vinho, quanto mais você abre o seu leque de opções, mais você pode se surpreender com aqueles sabores, aquelas sensações que aqueles vinhos ou aqueles charutos podem te oferecer. Mais uma pergunta, mas essa pergunta eu vou deixar para responder daqui a pouco. Vamos abrir aí e fazer todo o ritual, porque estamos todo mundo curioso aqui, né? Mas a pergunta vai ser a seguinte, já vai pensando, no vinho você tem os wine belts, então é muito comum você ver vinho do Chile, da Argentina, do Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia, e não é muito comum você ver vinho do meio da África, né? Da mesma forma, eu percebo que os charutos estão ali na América Central, e aí depois eu quero que vocês, se é que tem uma explicação, por que se concentrou em Nicarágua, Panamá, Cuba, que é tudo ali na região do Caribe, né? É uma explicação histórica. Já. Tá bom. Vamos abrir então? Qual que é o meu aí? Vamos. Então, nós aqui já estamos com os charutos cortados. O corte que a gente fez, na maioria aqui, o Ney, o Bruno, o Marcelo e eu, foi um corte com guilhotina de lâmina dupla, que muitos consideram que é o melhor instrumento, de um modo geral, para você cortar o charuto.
Agora, o Daniel, ele fez o corte dele com um instrumento que é chamado de V-Cutter, é um cortador em V. Ele faz essa cunha na cabeça do charuto, que também é uma forma de cortar que muita gente gosta. A única forma que faltou aqui, que não dá muito certo com charuto belicoso, esse pontudinho, é um outro tipo que a gente chama de punção ou bala, que a gente espeta um cortador circular na cabeça do charuto, mexe assim e você arranca uma seção circular para poder também fumar o charuto. Mas eu acredito que a guilhotina é o mais usado hoje em dia, né? As experiências do fumo com o charuto aceso são praticamente as mesmas, qualquer que seja o tipo de corte. A guilhotina dupla é boa porque ele não dá aquela entortada, não né? dá mascada na cabeça, então Mascadinha, você não fica com aquela folha de tabaco soltando, o fiapinho, né? Tem gente que prefere tirar a anilha do charuto antes de fumar, né? Por que isso? Porque você pode fumar até uma quantidade maior do charuto, você pode fumar até o terço mais próximo da cabeça do charuto, né? Outros preferem deixar, que é até uma forma de saber onde que segura, qualquer coisa assim. Mas, de qualquer maneira, isso é uma preferência pessoal e não altera de maneira alguma a experiência do charuto, né? É até bom quando vocês estão com outros amigos, o que você está fumando hoje? Eu estou com esse aqui. Isso é bacana, esse aí é um belo charuto, tal, esse eu não conhecia. Então, é bom para você trocar identidades. Rótulo do vinho, é como o rótulo do vinho. O que você está bebendo? Brunello, um Barolo e alguma coisa assim. Mesmo porque você nunca arranca o rótulo da garrafa quando você vai né? tomar o vinho, né? Então, não faz muito sentido você dizer, não, é para não exibir. Não, bobagem. Isso é uma questão de preferência pessoal, né? O que a gente faz agora, Marcelo? A gente acende o charuto ou abre a garrafa do Vamos abrir espumante? o espumante para a gente acender o charuto logo em seguida e a gente ver como é que fica essa primeira harmonização. Beleza. Posso deixar aqui? Pode. Esse é meu cinzeiro? Isso. Qual é essa primeira harmonização? Essa primeira harmonização é um espumante que vai ter 3 elementos para harmonizar com o charuto. O primeiro é a temperatura de serviço do espumante. A gente, em geral, serve o espumante entre 6 e 10 graus, dependendo do espumante, mas 8 graus é uma média boa. Então, esse é o primeiro elemento bacana com o charuto. Como a fumaça do charuto é quente, a temperatura do espumante compensa a temperatura da fumaça do charuto. Como o espumante tem borbulhas, essas borbulhas limpam o palato para você apreciar melhor o charuto. E quando o espumante é feito pelo método tradicional, ou seja, a segunda fermentação é feita na garrafa, ele tem então notas de levedura, notas de brioche, notas de panificação, de tostado, etc., que também harmonizam muito bem com os aromas do próprio charuto. Então, essa é a experiência. Vamos ver se funciona, se todo mundo aprova. Vamos lá. E o espumante tem que ser um método tradicional, no caso, né? Método tradicional. Exatamente. Tem aquele que é um tempo de levedura, alguma coisa assim, para ser mais encorpado, aquela coisa do pão, enfim, isso, essas coisas. Porque senão o charmar vai ter muita fruta e vai atrapalhar um pouquinho a experiência. A observação que ele colocou em relação a sentir os aromas. A taça de vinho é uma taça que eu sempre prefiro para as degustações das bebidas, independente elas quais sejam, por ela ser uma taça mais bojada e você ter a sensibilidade de sentir os aromas de uma maneira mais sutil. A taça flute, no caso, acho que pra gente que está tentando identificar notas e aromas tanto por semelhança ou por contrapartida do charuto, acho que deixaria a desejar. Como ela é fechada demais, você teria que colocar somente um pouquinho de espumante e rodar ele demais, até subir um pouco do aroma e você perderia a gasificação. Exatamente. Perfeito. O exemplo que eu costumo dar entre a taça flute e essa, ambas têm prós e contra.
E aí você tem que escolher qual é o momento melhor para cada uma. A taça flute, por ela ser mais alta, né? Então com essa quantidade que nós colocamos aqui lá, encheria. Ficaria linda. E você veria as bolhas subindo. Sim, pra ver. Então visualmente é muito legal, né? Festa, né? Aquela coisa, né? Outra coisa, como a área de contato dela com o ar é menor, a troca de gás é menor. Sim. Então ela demora mais para perder o gás carbônico. Exatamente. Isso também é uma vantagem para ela. E a desvantagem é que você colocou, ela não consegue entregar essa quantidade, né? De aromas, né? Aquela coisa. Então a né? coisa é assim, eu costumo dizer, você vai ficar num coquetel de pé com pessoas e vai demorar para tomar o vinho, é uma flute. Agora você vai sentar, vai comer, ou no nosso caso, vamos sentar e já vamos ter contato aqui com o vinho, então é uma taça. Ou então com uma grande champanhe, né? Aquelas champanhes safradas, né? Aquela Safra 96, aí tem que ser uma taça dessa de outra história, né? Aí você pode até botar uma tulipa, que é uma tendência também hoje em dia, que é uma taça que tem um formato justamente... Isso, é mais tulipa. comprida, é que é maior muito e a bonita, boca né? mais... Exatamente. É uma boca mais larga, Seria o né? meio termo. É o meio termo também, É o melhor dos dois mundos. Essas grandes casas estão começando a fazer essas taças, né? Exatamente. Exatamente, um design próprio. Design próprio delas, desse né? formato, Bom, eu já matei a minha champanhe aqui, não sei vocês. Eu Vamos servindo mais. sou quase, porque realmente de paladar ela Que é champanhe deliciosa. uma hein? delícia. Desculpa. Espumante. É espumante. Nossa brincadeira agora vai ser a gente acender os charutos e ver como é que o charuto vai se comportar com esse espumante, em primeiro lugar. Então, existem várias maneiras de você acender charuto. Nós selecionamos duas principais aqui. Uma que é com um maçarico. Isso aqui é um maçarico especial para charuto ou para fazer também creme brulee. E o outro sistema consiste em você acender essas tirinhas de cedro que forram a caixa de charuto ou que dividem as duas camadas de charuto dentro da caixa. Você acende com o maçarico e com a tirinha acesa, você então acende o seu charuto. Rodando. Porque você quer que ele fique o mais homogêneo possível. Exatamente. A brasa tem que ficar o mais uniforme possível, quase sem tocar. Você tem que ter muita paciência aqui. Um detalhe bem interessante que ele colocou de cuidar ao acender o charuto com o contato da chama. O que acontece? Se você expõe demais o excesso de calor ao primeiro contato com o tabaco, você pode carbonizar a folha, colocar um processo de queima acelerado. E isso pode atrapalhar um pouco na degustação do primeiro terço do charuto. Criaria um aroma amargo? Com certeza, trazeria um igual amargor na residual. culinária. Exatamente. A gente quer, por exemplo, quando você vai buscar brular alguma coisa, você tem que chegar no ponto de caramelizar sem queimar. Exatamente. Se passou, você estragou. Você estragou. E isso é perceptível no charuto 100%. Se você exceder a temperatura dele no ponto de deixar ele queimar, o que vai acontecer? Esse amargor vai entrar com a fumaça ao redor do charuto e vai penetrar durante o tabaco no processo de degustação inteira. Então isso pode deixar um amargor residual do início ao fim. Obviamente depende o quanto foi exposto esse contato. Pequenos contatos, levemente encostados, não vão trazer esse residual amargor de início ao fim. Se você acender com maçarico encostando diretamente no tabaco abusivamente, você vai amargar quase toda a degustação. Então eu hoje vou acender do jeito certo. Pode ser que até hoje eu tenha feito porcaria, né? Vamos ver. Eu tenho estragado a minha experiência. Não, são experiências diferentes. São experiências diferentes. A maneira mais correta seria sempre tomar esse leve cuidado com o primeiro terço. Até mesmo porque o primeiro terço é onde contém as notas e os aromas mais sutis do charuto. Então, se você acabar queimando, acelerando o processo desse primeiro terço, essa sutileza que ele vai te entregar no primeiro terço vai ser imperceptível. Seria mais ou menos servir um vinho tinto agora, provar e falar ele é bom ou ele é ruim. Não, você não deu tempo. Você tem que entender o começo dele. O mesmo princípio com o charuto. Se você quiser dar um complemento, você pode fazer, só que sem deixar a chama tocar diretamente, apenas expor o pé do charuto ao calor da chama sem deixar tocar. E você dá esses agitos justamente para você avivar essa brasa e poder fazer uma queima uniforme no pé. Qual é o segredo dele? Ele realmente é um charuto com um sabor muito gostoso, um sabor muito bacana, tem uma notinha apimentada, leve, muito saborosa, tem uma nota
Madeira é quase como a gente falar que tem maçã verde no vinho branco, é sempre esperado, mas tem uma madeira bacana, uma madeira gostosa, e inclusive o fato de você acender com a tirinha de cedro confere ainda mais à fumaça uma nota amadeirada agradável, porque o cedro está para o charuto, assim como o carvalho está para o vinho. Você conserva o charuto em caixas de cedro ou em umidores forrados de cedro. Então você vai transmitir aromas agradáveis para o seu charuto, assim como o carvalho vai beneficiar aquele vinho que está contido dentro do barril. Mas essa é a grande vantagem do maçarico em cima do isqueiro comum, porque o maçarico, como você tem esse jato mais direcionado, você pode apontar para o lado da capa onde ele está queimando irregularmente, né? Essa é a grande vantagem. O importante é o seguinte, tem alguns pontos do charuto que você não acendeu ainda. Certo. Então, o que vai acontecer nesse momento? Se você começar a fumar ele sem fazer a brasa da maneira correta, vai ficar descompensado. Ele vai ficar descompensado. Ele vai começar a ter queimas irregulares. Então, sempre que você for acender com o maçarico ou com a folha de cedro, tentar deixar a brasa mais inteiriça possível. Tentar deixar ele mais paralelo todos os lados. Eu tentei, mas eu não consegui. De vez em quando, Não foi falta de tentar. De vez em quando a gente dá uma agitada justamente para avivar a chama, né? Então assim, ó, tá vendo que ele está bem vermelho? Respira um pouco o charuto. Esse é o serviço de sommelierie de charuto. Uhum. Ele não coloca a boca em momento algum no lógico. seu charuto, mas Mas ele ele faz toda a acende e te entrega preparado para você fumar. apreciar. Pode perceber que a vazão de fumaça já melhorou eu tô bastante. achando ele bem suave. Olha, então, parabéns. Você já está preparado para voar mais alto. Coisas mais fortes. Porque normalmente eu sinto um amargor forte, Mas isso depende do tabaco. A origem do Exatamente. tabaco pode dar Faz amargor. isso também, né? Antigamente, na República Dominicana, principalmente logo que o Davidoff se mudou de Cuba, o Davidoff sempre produziu charutos em Cuba. Só que ele se desentendeu com o governo e ele se mudou, a instalação dele, toda a operação, ele passou para a República Dominicana. Ele é Danhill também. Então, os Davidoff cubanos, até hoje, são considerados pelos apreciadores como alguns dos melhores charutos que já foram feitos em todos os tempos. Se você for a leilões em Londres, por exemplo, você pode encontrar uma caixa de Dom Perignon, que era um Churchill da Davidoff, sendo vendida mais ou menos a 400, 500 libras cada charuto. Porque ele é considerado o melhor charuto que já foi feito em todos os tempos. Mas é hoje em dia um charuto mais para colecionador do que para fumante. Davidoff é uma marca só de charuto? Não, a Davidoff é uma marca de luxo hoje em dia, é uma grife de luxo, que inclui não só charutos, como perfumes, gravatas, acessórios para fumo, isqueiros. Uma marca que eu já ouvi várias vezes, mas agora me confundi se era de charuto ou... A Davidoff e a Danhill... Bom, a Davidoff surgiu como tabaco e depois derivou para a marca de luxo. Então, Borges e Daniel, quem quer falar primeiro? Daniel, vamos lá. Bom, aqui é um charuto médio corpo, né? Então ele tem bastante nota amadeirada e pela minha pouca bagagem aqui em harmonização, conheço mais de charuto, mas eu acho que teve um bom casamento. Eu acho que ao limpar o paladar, esse sabor amadeirado casou bem com o espumante, né? Exatamente, essa foi a ideia, né? A gente ter esses três elementos, a temperatura, as bolhas e as notas da própria produção do espumante, né? Que acabam dando um toque de panificação, de confeitaria, além desse aroma cítrico que você também deve ter sentido. Embora que o charuto dele é diferente do seu. Ah, sim, mas você veja então que uma mesma proposta de bebida pode harmonizar bem com dois charutos, não há nenhuma restrição, né? Nenhum deles se sobrepôs aqui. Exatamente. Acho que nesse primeiro terço nenhum dos dois se sobrepôs. Teve um equilíbrio no paladar muito interessante. Assim que você acaba de degustar o espumante e prova o charuto, eles se equilibram no paladar de maneiras diferentes. Não sei em relação ao seu charuto, mas aqui pelo menos um cítrico, um leve floral, assim, para mim pelo menos apareceu bastante no paladar.
depois de retrogosto. Então assim que você acaba de engolir o espumante, acaba de degustar o espumante, você prova o charuto, assim que você solta a fumaça bem devagar, vem um leve floral, um leve cítrico que fica aromatizando o paladar inteiro. Pelo menos foi a primeira sensação que eu tive. E em nenhum momento eu deixei de sentir o espumante. E em nenhum momento o charuto não apareceu na degustação. Ou seja, você tem uma compatibilidade bacana porque Sim. nenhum se sobrepôs. Nenhum se sobrepôs, exatamente. Teve um equilíbrio muito bom. O que você achou, Ney? Você abre áreas desse charuto, é fantástico. Já entra já com esse sabor, com esse aroma, o gosto. Realmente impressionou mesmo. Olha, eu cheguei mesmo, né? Esse charuto. Com o espumante, achei bem interessante, porque é um espumante que tem uma permanência longa na boca, né? Ele fica muito tempo na boca, né? E se completa com charuto. Beleza. Um casamento bem ideal mesmo. Então você tem uma bebida de longa duração, ainda se sente ainda na boca, o charuto ainda, se ele fica ainda na boca, você ainda fuma o charuto e se contempla. Então é um equilíbrio bem interessante. Então ele limpa, apesar que eu estou fumando charuto, ainda fica a bebida na boca ainda. Nossa, estou sentindo esse espumante na boca ainda, e você vai tragando. Essa primeira experiência, essa fase, achei bastante interessante mesmo. Um belo divertimento, posso dizer. Que legal. Ó, eu amei. Será que foi porque o corte que eu fiz foi menor, que você me orientou? Que eu senti aquele menor impacto? Menos presença de fumaça, talvez. Pode né? ser também. Pode ser, né? Nesse primeiro terço pode ser isso. Pode ser, O menos presença de fumaça, você Isso, teve que eu uma falei que sensibilidade achei maior. agradável. Isso. Talvez depois você se sinta um pouco incomodado justamente pelo mesmo corte. O porquê? O belicoso, ou pirâmide, torpedo, como a gente chama, ele tem um processo de intensificar a fumaça no seu paladar. Como assim? Ele posiciona o fluxo de fumaça a um ponto específico da boca. Isso torna ele mais intenso, até mesmo pelo acúmulo de resinas que fica no fim do charuto. É quase a taça. É quase a taça. Exatamente. Perfeito. Assim como a taça às vezes intensifica, Mais abre. Exatamente. O final aqui, o corte, faz um papel similar. E eu compartilho com tudo que vocês disseram. Foi muito agradável. Não é? Ficou mais leve ainda para mim. Que Inesperado. estava né? buscando algo leve, para mim atingiu. Não está nada pesado. Quem diria, né? Muita gente fala espumante com charuto e às vezes isso é até ofensivo, né? Eu tava Para com certos 2 pés ouvidos, né? atrás. Eu confesso. E combinou. Então vamos pegar um pouquinho mais? Muito boa essa primeira experiência. E antes da gente partir para o segundo vinho, 2 perguntas. Primeira, nós estamos falando de um charuto de quanto aqui, Bruno e Daniel? Questão de valores. Para consumidor final. Vamos colocar uma casa de 70 a 90 né? reais. 70 a Por aí. 90 reais, Tem dependendo da essa tabacaria. variação. Se eu comprar uma caixa, aí o preço diminui. Aí vai depender do Vai depender muito do estabelecimento, né? estabelecimento. Tem estabelecimento que já trabalha com preço unitário e valor de caixa, e tem estabelecimento que dá essa... Se eu quiser vir aqui e experimentar um charuto desse, quanto eu vou gastar? Um charuto desse vai sair a 85 reais. 85 reais. 85 reais. No valor de caixa, ele sai com um valor diferenciado. Então, se você quiser fazer uma experiência dessa aqui com espumante, a Doc Lobo, 932, você vai degustar um excelente charuto oliva série V, com excelentes bebidas, incluindo esse espumante que nós degustamos hoje. Farei questão de trabalhar ele na carta nos próximos meses. e antes de perguntar pro Borges o próximo vinho, eu bato isso aqui ou deixo? Por favor. Faça questão. É uma questão de preferência. Tem até campeonato de você deixar a cinza, tá? Tem gente que faz uma competição, tem gente que consegue deixar uma cinza com 3, 4 centímetros, entendeu? A origem da proteção da cinza é a seguinte: quando você está fumando ao ar livre, se você deixa a brasa do pé do charuto acesa, o vento Come vai... o seu charuto. Exatamente. E a cinza protege. Exatamente. Então, é uma questão mais de preferência. Se você está preocupado em cair brasa na sua calça, Então já qualquer coisa bate, né? assim, dá uma batidinha. Né? Se você não está com essa preocupação, pode deixar crescer um pouco mais. O pessoal diz que uma cinza de mais ou menos 1 polegada, que dá 2,5 centímetros de comprimento, 3 centímetros, é o tamanho de cinza ideal para você deixar na ponta, se você, em qualquer condição, né? Vamos dizer. Mas sempre corre o risco, então é uma opção. Tem outro detalhe que é importante também: charuto nunca se apaga.
Ah, sim, não esmaga. É um crime. Não esmague. Nem esmague, nunca, É. né? Deixa ele morrer dignamente na beira do cinzeiro. Como fosse um rei. deixa o rei morrer tranquilo. Na cama, cama. né? Sabe quando ele Isso. uma cor, adoecer, ele morre. E um detalhe interessante, você falou da cinza e você falou do campeonato de cinza. É muito divertido participar dos campeonatos de cinza, mas uma coisa você não aprecia o charuto da mesma maneira. Você está preocupado com a cinza, Você né? está tão preocupado com a cinza, mas tão preocupado dela estar perfeita, bonitinha e não cair, que você automaticamente, no seu subconsciente, esquece de apreciar a nota e a evolução dele. Então, assim, uma dica para quem quer fazer essa brincadeira: charuto que você já fumou. Se você for fumar um charuto novo, ter uma experiência nova e quiser fazer a brincadeira de manter a cinza, você vai ter uma cinza linda se você conseguir, mas vai deixar de apreciar um bom produto. Bom, se a gente tivesse um campeonato de cinza aqui, o Bruno já é campeão. Já ganhou. Mas vamos ver se a dele não cai até o final, a gente não passa ele. É né? verdade. Bom, mas antes de passar agora para o próximo vinho, se você quiser experimentar esse espumante Blanc de Blanc, né, da World Wine, nosso parceiro, ele ainda não está no clube, mas ele tem uma excelente relação custo-benefício. Você vai pagar na vitrine da N-Wine apenas R$ 66,00. Fala sério, Espumante maravilhoso. não é? Excelente custo-benefício. Esse espumante, esse charuto, convido vocês a vir fazer essa experiência aqui na Quai d'Orsay. Exatamente, aguardamos todos vocês. Então, todo charuto, didaticamente, tem três partes. O primeiro terço é mais próximo do pé, o segundo terço é o terço intermediário e o último terço é próximo da cabeça do charuto, aquele lugar onde você corta o charuto. Esse último terço equivale, no mundo do cigarro, ao filtro do cigarro, porque é nele que se concentram os aromas e as resinas que o Bruno mencionou de todo o charuto. Então, à medida que você vai subindo a cinza ou a brasa do charuto, você vai aumentando o corpo e a complexidade do próprio charuto. Por isso, hoje em dia, uma tendência moderna em harmonização de charuto com bebida é você começar o primeiro terço do charuto com uma bebida mais light, mais leve, como a gente fez, o segundo terço com uma bebida um pouco mais encorpada, como é o caso agora desse Marquês de Casa Concha, Cabernet Sauvignon, né, 2016. Ele é um Cabernet Sauvignon chileno, da DO Maipo, denominação de origem Maipo, né? E ele tem 13,5 graus alcoólicos, mas tem um corpo muito bacana que é da própria Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é uma das uvas tintas de maior presença, de maior corpo, e eu acho que vai ficar interessante com esse segundo terço do charuto. E é isso que a gente vai experimentar agora. A primeira coisa que a gente vê, quando a gente aprecia as lágrimas na taça, é que esse vinho tem uma verdadeira tragédia grega, né? Uma choradeira daquelas, né? Que o filho mata o pai, a mãe se mata, o filho depois se joga do precipício. Então, é uma choradeira só. Shakespeare. Né? É um vinho realmente com bastante lágrimas, o que indica um pouquinho sobre a viscosidade dele, né? E ao nariz eu achei uma nota inicial, além da fruta madura, uma fruta até quase em compota, eu achei uma nota de pimenta, uma nota até um herbáceo fino, bastante interessante. E eu acho que essa nota de pimenta que vai ser a ponte que vai fazer a gente harmonizar bem esse charuto com o segundo terço, do charuto. Vamos lá. A entrada do segundo terço. Para mim, a entrada do segundo terço do charuto foi uma leve redução na picância, pelo menos perceptível como o primeiro terço, e um aumento na doçura dele. Eu acho que a capa madura acabou influenciando bastante nesse segundo terço agora. Então, um cacau, um leve chocolatado bem sutil, mas muito marcante. Com o vinho,
Em relação a aroma, o vinho perde. Em relação a sabor, eles estão entrando num equilíbrio no meu paladar ainda. Talvez deixando ele abrir mais um pouco, eu acho que daqui a pouco eu consiga ter um encaixe melhor. A primeiro momento que eu senti, ele realçou muito as notas do charuto. Então eu senti esse cacau muito bem acentuado, eu senti um nuts, sabe, como se fossem nozes frescas, muito acentuado e só. Sumiu a picância e sumiu um pouco do aroma do sabor do vinho. Vou tentar deixar abrir pelo menos uns 10 minutinhos na taça para ver se vai ter uma diferença nesse segundo terço. Perfeito. E você, Marcelo, qual foi a sua percepção? Olha, eu gostei muito. Peraí. Deixa eu voltar lá. Eu gostei muito. É muito engraçado que agora eu estou acostumado a cheirar o vinho e esperar a comida. Mas aqui eu já entrei num novo clima e o vinho já está meio que conversando com o charuto. Legal. É diferente, né? E coisas que de repente talvez eu não percebesse, hoje eu estou percebendo no vinho. E eles realmente conversam. Mas a primeira experiência para mim, não sei se foi a primeira, foi mais alegre. Tá. Essa aqui está um pouco mais séria, né? Tá bom. Talvez se pudesse colocar, seria assim, muito boa também. E você, Ney? Bom, eu achei bem a primeira tragada, os aromas do vinho também, mas estou sentindo um pequeno amargor no final do vinho, né? Eu estou pegando e esse amargor está predominando na minha boca. Cada boca tem uma boca diferente de cada uma dessas pessoas, mas o amargor está pegando esse vinho. Tem gente que tem mais sensibilidade para o amargor do que outras. Exatamente. Para mim, ele tá, tipo assim, tá meio estranho, né? Dá para fumar, mas esse amargor parece que não está sendo tão saudável como foi do espumante. Você está sentindo amargor no vinho? No vinho, não no charuto. Eu senti esse finalzinho de amargor que... E você acha que o charuto aumenta essa sensação ou não interfere? Eu acho que não interfere. Eu estou fumando ele, sugando o charuto ainda está médio encorpado, estou fumando. Eu trago ele, sinto a sensação do charuto, acabei de tomar o vinho e já predominou esse amargor para mim. E tipo, ele já começou, tipo, me amargou a minha boca. É aquela questão, né? A questão de tem gente que tem sensibilidade ou não. Você sentiu algum amargor no vinho? Eu senti um leve amargor, mas nada que seja algo ruim. Eu acho que muito mais acho que o tanino do que um amargor mesmo, né? E como a análise da harmonização, por se tratar de um charuto aqui um pouco mais médio corpo, né? Eu achei que o vinho ele se sobrepôs um pouco ao sabor do charuto, né? Então eu fico muito mais com a lembrança na boca do vinho, mesmo fumando o charuto na sequência. A sua primeira experiência foi melhor ou a segunda? A primeira foi melhor, acho que como você disse, você foi bem assertivo, mais alegre a harmonização, acho que casou muito bem. Muito, né? Achei bem interessante isso. Até porque pouca gente espera, como o Marcelo estava falando, ele estava com os 2 pés atrás quando eu propus um espumante com charuto. Mas é uma experiência que surpreende realmente as pessoas, né? E a expectativa do próximo vinho, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho, é que como esse final tem justamente um acúmulo de resinas e outras substâncias do próprio charuto, eu acho que vai ficar interessante com esse vinho, que é um vinho de colheita tardia, que sempre acaba tendo uma nota resinosa, uma nota balsâmica, uma nota de mel, de damasco, como vocês vão poder experimentar já, né? Minha expectativa está lá em cima para o próximo vinho. Mas então, Borges, antes da gente prosseguir, me permita só falar para os nossos espectadores aí que vinho foi esse. Que vinho foi esse? Marquês de Casa Conte, a Cabernet Sauvignon da Conte e Toro, né, 2016. Fornecido pelo nosso parceiro Ville Duvan. Nós estamos falando aqui de um vinho de R$ 132. Eu acho uma excelente relação custo-benefício, porque o vinho é muito bom. Agora, se você é associado do N-Wine Club, você vai pagar R$ 92. Você vai comprar esse vinho com 30% de desconto. A pergunta que eu faço é o que você está esperando para se tornar sócio do N-Wine Club e comprar sempre os melhores vinhos nos melhores preços.
clica lá, clube, faça a sua associação. Muito bem, vamos agora para o último? Vamos embora. Mas antes de a gente falar do último vinho, tem uma pergunta que eu fiz lá no começo que ainda está sem resposta. Opa. Então, enquanto eu pito aqui o meu charuto para ele não apagar, já foi de novo, será? Acho que não, vamos tentar aqui. Eu acho que ele apagou. Apagou. Ó, não, tá aceso. Tá? Recuperei. Pegou. Conta para nós aí, por que os charutos estão ali na região do Caribe? Eu acredito que a região do Caribe, ela tá aí numa área que reúne as melhores condições climáticas, o solo da região, calor, umidade, tudo isso junto, eu acho que favorece para você cultivar o tabaco. Tanto que aqui no Brasil, a melhor região para se plantar o tabaco para charuto é o Recôncavo Baiano, né, que você vê que já se aproxima ali da altura do Equador, né? E já para cigarro você vê que é o sul, então é totalmente o oposto, né? Então, mas o Caribe está relativamente distante do Equador. Sim, né? Mas talvez muita a Bahia umidade, e o Caribe estão em latitudes parecidas. Talvez numa coisa de charuto belt. Poderia ser tobacco belt, né? Poderia ser. Você pega assim regiões que estão bem longe, né? Mas ela reúne essas condições. Você pega grandes produtores de tabaco como a Sumatra, né? Java, eles também estão mais longe. Filipinas, você pegar a Filipinas, Ilhas Canárias, né? Então eles também estão longe, mas eles reúnem essas condições. Tem a ver com os trópicos? Eu acredito que em relação a calor, em relação porque tem o trópico do Equador. Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio, isso, né? Tem referência a isso? Mas o trópico de Capricórnio está em São Paulo. Está em São Paulo. Eu diria que é entre o trópico e o Equador. Né? O Equador, né? Aquela região, é América Central, né? A gente está falando de América Central. Agora existe uma outra questão que é uma questão histórica também. Quem descobriu o tabaco foi a Espanha quando Colombo descobriu a América, né? 2 semanas depois dele ter chegado à América, ele mandou 2 ou 3 marinheiros para a terra para verem o que tinha lá. E um desses marinheiros trouxe folhas de tabaco que eles falaram, olha, eles apreciam muito isso aqui, é uma coisa que eles valorizam muito, eles fazem um tição e eles acendem esse tição e ficam soltando fumaça pelo nariz e pela boca. E um desses marinheiros, que se chamava Rodrigo de Jerez, ele voltou para a cidade dele e dizem alguns que foi a esposa dele que entrou no escritório dele, abriu a porta e ele estava soltando fumaça pela boca e pelo nariz, né? Dizem que outros que foram os vizinhos. Mas a verdade é que alguém chegou lá para o Tribunal do Santo Ofício, para a Inquisição, e falou, olha, aquele vizinho nosso lá, ou meu marido, qualquer coisa assim, ele tem parte com o diabo, porque ele solta fumaça pelo nariz e pela boca. Então, o cara lá do Santo Ofício falou, a senhora fez muito bem em trazer essa informação para nós. Nós vamos deixá-lo algum tempo preso para que o diabo possa sair do corpo dele e ele possa voltar ao normal. Então, 5 anos depois dele ter sido preso, ele sai da cadeia e, para a surpresa dele, ele encontra todo mundo na região dele fumando charuto. A Espanha descobriu que o tabaco era um mercado rentável. E por isso a Espanha começou a explorar o tabaco em toda a América Central. Mas então, segundo sua história, antes de Colombo conhecer aqui a América, os europeus não fumavam? Não existia tabaco na Europa. A descoberta do tabaco foi simultânea com a descoberta da América, só que os índios americanos, todo o continente americano, eles fumavam já faz milênios. Alguns dizem que até 10 mil anos atrás eles já fumavam, já cultivavam tabaco, fumavam, que era para facilitar a entrada em contato com os deuses, com as divindades. Então eu não sei se eles colocavam alguma outra coisa nesses charutos que eles fumavam, mas a informação que a gente tem é que eles entravam em contato com a divindade graças às folhas de tabaco torcidas. Uma curiosidade bem interessante que você falou, os índios já fumavam tabaco antigamente como forma de se conectar com os deuses.
E eles utilizavam não somente o tabaco puro, eles utilizavam muito ópio, utilizavam muito sálvia, entre outras misturas de Ópio ervas. aqui na América? Não, nos Estados Unidos. Mas nos Sim, Estados mas na Unidos. América. Na América, no geral, sim. Eles misturavam outros componentes não é mais junto lá ao da- tabaco. É mais no norte, sentido ali da... Para mim, ópio estava mais ligado lá com Tailândia. Não, você tem uma certa, Tem você ópio tem aqui uma também. certa Tinha ópio. especulação, tinha antigamente aqui. Eles utilizavam isso como um alucinógeno junto ao tabaco, que era uma maneira deles se comunicarem, ou melhor, se ligarem aos deuses. A expressão puro veio depois que os espanhóis conheceram o tabaco, começaram essa especulação do mercado de tabaco, os índios pediram para eles provarem na primeira vez e eles ficaram extremamente loucos, alucinógenos, devido aos componentes que tinha na mistura. Conforme o passar do tempo, os espanhóis começaram a pedir para eles os puros. Eu não quero essa mistura que vocês fumam, eu quero puro, eu quero tabaco puro, somente tabaco. E isso foi uma das origens da expressão puro, que era só tabaco, eu não quero a mistura que vocês têm. Bom, e eu vou terminar aqui, porque eu já chamei aqui o tinto, mas o colheita tardia, mas no fim a gente engatou na conversa aqui. Vamos então, Então, retirar. eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, sem dúvida, o ato de fumar abre conexões, sim, com outros planos, com outras energias, e toda vez que a gente fuma, isso acontece, mesmo que você não queira. A mesma coisa eu digo para o álcool. Então, tanto a fumaça como o álcool foram desenvolvidos para aproximar o homem de outros planos. Mas não vou me aprofundar nisso, porque não é o tema, fica para uma futura Uma próxima. Degustação. Bom, vamos lá agora para o último, né? Tá Borges, por favor. Vamos lá. Agora nós temos um colheita tardia da Emiliana. É uma vinícola orgânica, o que significa que as uvas são cultivadas com certos cuidados e certas atenções para evitar ingredientes artificiais, para evitar adubos artificiais, para evitar defensivos artificiais. E é de Sauvignon Blanc, da denominação de origem Vale de Casablanca, no Chile. Ele é 2015. E o que é um vinho de colheita tardia? Um vinho de colheita tardia é um vinho no qual as uvas são colhidas, como diz o nome, tardiamente. Ou seja, elas estão sobremaduras. Isso concentrou o açúcar na uva, o que vai fazer com que o vinho produzido com essas uvas seja naturalmente doce. Então, é o que vocês estão tomando agora. Ele vai ter uma leve indicação de que a origem dele é um Sauvignon Blanc, mas não necessariamente aquela origem toda do Sauvignon Blanc. Vocês vão sentir do Sauvignon Blanc um toquezinho herbáceo que lembra um aspargo, mas o que vocês vão sentir mais em seguida é uma nota de mel, é uma nota de damasco, por exemplo, em compota, né? São aromas muito agradáveis. Você tem uma notinha também de especiaria, uma pimenta branca, que eu acho que vai ficar bem legal com esse fim do charuto, né? Uma nota resinosa que vai ficar bem legal com esse fim do charuto, esse último terço do charuto. Você falou do damasco, da compota. Isso é extremamente presente no aroma, extremamente. A hora que você coloca a taça no nariz, você explode damasco. Então, assim, é muito interessante como uma nota, assim, extremamente, não é colocar delicada, extremamente agressiva. É, até agressivo. Extremamente agressiva. Mas como uma degustação é justamente a sinergia dos aromas que você está combinando, então neste caso agora, você está contrapondo a essa nota de pimenta, essa nota amadeirada do charuto, você por diferença, né, por oposição, você está colocando essa nota doce, bacana, gostosa, bem estruturada do vinho, né? Eu pessoalmente acho que essa vai ser a experiência mais harmoniosa, tradicional que a gente poderia fazer desses três vinhos. Mas Fala para nós, Daniel, o que você está achando aí com esse terceiro? Eu ainda não provei, estava aqui não. primeiro no Tá aroma, bom. conforme o Marcelo estava aqui contando um pouco. Eu achei aqui, só pelo cheiro, extremamente aromático, frutado, doce, né? E acho que vai casar muito bem, né?
Tô ansioso aqui. Eu tava primeiro ouvindo os descritivos, mas vamos fazer essa Deixa eu perguntar harmonização. pro Ney. Posso dizer que é um casamento perfeito, é um grande finale. Olha, a harmonia desse charuto, o contraposto desse vinho, realmente uma viagem bastante interessante. Eu gostei muito mesmo. Olha, Tim, realmente tô curtindo. Se fosse os últimos minutos da minha vida, eu acho que seria esse momento certo, porque realmente... Já sabe o que pedir no corredor da morte. Exatamente. Exatamente, pelo menos isso, né? Mas foi uma harmonização perfeita mesmo. Caiu muito bem. Que esse charuto com esse Sauternes, que é realmente bem interessante, que além dos dois produtos, são produtos bons, né? E eu acho que para mim foi uma coisa que realmente agora eu tô curtindo realmente. Olha. Só uma perguntinha, é um Sauternes ou colheita tardia? Não, Sauternes, é um colheita tarde, né? Mas Desculpa, é o estilo de Sauternes. Estilo Sauternes. Estilo, Ele é uma coisa, porque o Sauternes é só na França, né? Exatamente. Da região de Sauternes. Esse da onde que é? Esse é do Chile, Do Chile. Vale de Casablanca. Nossa, que isso. Pra mim ficou melhor. Minha primeira percepção, a doçura desse colheita tardia, ela é extremamente marcante, então ela acaba, não colocar fechando as papilas, mas ela acaba mascarando as papilas gustativas, então ela cria uma camada ao redor de doçura que fica do início da degustação provavelmente até o fim da degustação agora. Como eu falei, eu senti muito cacau nesse charuto, eu achei um charuto muito adocicado, então ele teve uma harmonização por compatibilidade aqui extremamente marcante. Você sente o doçura da colheita tardia, porém você não perde as características do charuto. Na verdade, eles se equilibram. Um não realça o outro. Aqui você tem um equilíbrio muito interessante, para mim, no meu ponto de vista agora, perfeito. Porém, gelado. Acho que esse colheita tardia, quem gosta, pelo menos tem que tomar em temperatura ambiente, vai ser doce demais pro estilo de charuto. Exatamente. Então você vai perder esse terceiro terço que está incrível, essa combinação. O fato de você gelar o vinho faz com que você acentue a acidez, né? E reduza a sensação alcoólica, ou seja, você acaba dando uma maciez maior para o vinho, né? E aí, Daniel, já tem uma opinião? Tem uma opinião, Eu quero sim. saber Eu porque o acho seu que charuto é diferente do nosso. Ele é diferente, como eu falei aqui, para mim eu sinto bastante no charuto o sabor de cedro, né, amadeirado, e eu acho que o dulçor do colheita tardia, ele complementou esse sabor do charuto. Então, funcionou bem pro seu também. Perfeito, para mim, das três harmonizações, a que casou melhor nesse... Foi essa. Foi essa, sem dúvida. Eu queria fazer uma observação sobre o que é a colheita tardia. A uva, ela tem que ter uma quantidade de açúcar para que o vinho consiga atingir um nível de teor alcoólico. Então, às vezes, a uva não atingiu esse ponto ou está muito diluído porque choveu muito na época da colheita, então o bago cresceu e aí a quantidade de açúcar percentual cai, porque encheu de água. Não é? Então, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é, quanto mais água tem a uva, menor porcentagem de açúcar tem. E o açúcar vai ser 100% transformado em álcool. Eu não me lembro exatamente agora qual que é a proporção, mas imagine assim, para cada grama de açúcar, um X de teor alcoólico. É então, muito difícil fazer esse vinho, na realidade. Não, eu vou explicar uma coisa interessante. Então, o que acontece? Se o teor de açúcar é X, você já sabe, o meu vinho terá um teor de alcoólico Y, compatível com essa quantidade de açúcar. O que eles fazem aqui? Na colheita tardia, então imagina que o açúcar atingiu o seu ponto, só que você não colhe a uva. Como em geral essas regiões do Wine Belt no verão são secas, a uva começa a desidratar no pé, perde água. No entanto, a quantidade de açúcar é a mesma, então a proporção de açúcar para a quantidade total do vinho fica muito grande. O que vai acontecer? Eu diria, esse vinho vai atingir 30% de álcool. Só que no processo de fermentação das leveduras para a construção do vinho,
As leveduras vão consumir o açúcar e produzir álcool, calor e gás carbônico, vão soltar gás carbônico, consumir o açúcar. Na hora que o álcool chega num ponto elevado, quantos por cento de álcool tem? 18 aí? Não, esse aqui... 16? Esse aqui é menos, viu, Marcelo? Ele é 12,5. 12,5? Olha, até que é pouco, né? Mas normalmente o que acontece é, as leveduras também não suportam um meio muito alcoólico. Então, na hora que elas atingem esse ponto de transformação de açúcar por álcool, elas produzem tanto álcool no tonel que o álcool as mata, deixando o açúcar residual ali sem ser transformado. Por isso que esse vinho é doce. Entenderam? Porque o teor de açúcar foi tão grande, construiu tanto álcool, que depois matou as leveduras e ainda sobrou açúcar concentrado. É a questão da Esse é o Botrytis, né? processo. A questão do... O Botrytis é Botrytis. similar, produz algo similar também, mas o Botrytis é quando a uva foi acometida por esse fungo. É o que ela chama de podridão, né? Isso, podridão saudável, né? Saudável, Nobre. né? É nobre, podridão nobre, né? Que é uma podridão que vai também ressecar a uva da mesma forma, mas é diferente. O Botrytis é até um pouco mais doce. É que é uma questão até de localidade. É muito difícil você reunir as condições necessárias para fazer um vinho botrytizado, né? Em geral, essas condições estão muito presentes e facilitadas na região de Bordeaux chamada Sauternes, que é a região onde esses vinhos botrytizados atingem o seu apogeu. Como E na Bulgária também, né? Tokai. O Tokai você... Desculpa, eu falei besteira. É húngaro ou búlgaro? É Bulgária ou Na Hungria? Hungria. Hungria, Desculpa, então vou Hungria, repetir Tokai. aqui de novo. Na Hungria. E na região de Hungria também, né? Na Hungria, Que na tem região o de Tokai. de Tokai. Tokais, né? Exatamente. Agora, na região de Sauternes, você tem uma névoa matutina que dá uma umidade X, que permite que as uvas atinjam essa podridão. Favorece a podridão nobre. E depois você tem sol que impede que essa podridão nobre se transforme numa podridão ruim, na pourriture cinza, gris, né? Então você faz com que essa uva não só resseque, como também ela facilita a perfuração da casca, né? Que faz com que uma bactériazinha se aproveite, entre na uva e produza aquela nota que a gente tem no Sauternes, que é de esmalte de unha. Então essa nota de esmalte de unha é uma bactéria oportunista que se vale daquela uva afetada pela podridão. Então o Sauternes é botrytizado. Ele é botrytizado sempre. Uma vez que você permite, né, que esse fungo acometa o pé da uva, é 2 para entrar fungo que você não deseja, né? Porque você criou o clima para a construção de fungo, para a proliferação de fungo. Então, assim como proliferou o desejado, infelizmente está muito propício para proliferar o indesejado também. Então é muito delicado. Sutil o equilíbrio, né? Exatamente. E eles já tentaram reproduzir o ecossistema para fazer a podridão nobre em laboratório, em vinícola, em adega, né? Em cantina, que a gente chama, mas não foi uma experiência muito séria, não foi uma experiência muito produtiva, né? Não deu um resultado. Então, realmente é como o Ney falou, é uma questão de risco e nem todos os anos são propícios para isso acontecer, né? Gente, que experiência maravilhosa, hein? Não tem um prato de comida, mas olha como a conversa fluiu, né? E quantos conhecimentos, né? Quantas informações de todos os lados aí, né? Eu acho que uma das coisas mais gostosas na degustação de charuto é exatamente isso. É o bate-papo, é você fazer um networking, que a gente chama, o social. O charuto, ele representa isso, esse âmbito de amigos que você pode conversar, falar besteira ou falar de uma coisa séria, mas de uma forma muito leve. Ele te puxa a isso, diferente de outros produtos, de outras degustações. O charuto sozinho é uma experiência. O charuto entre amigos é uma outra experiência. E essa experiência entre amigos e você poder ter cada um ponto de vista diferente de uma bebida, ou de uma comida, ou de um próprio charuto, transforma esse ritual de uma maneira muito mais gostosa
que vale a pena ser conhecida e explorada cada vez mais. E uma coisa legal do charuto, a favor dele contra a comida, é que ninguém está de boca cheia. Então você fala mais. Você fala, porque na comida tem um momento de silêncio, né? Porque tá todo mundo comendo, saboreando, né? Aqui você consegue conversar e saborear simultaneamente. Olha aí, quanto tempo que a gente está aqui? Né? Não imaginei que seria tão longo. E o meu charuto não acabou ainda, hein? Não acabou em quanto tempo? Eu acho que, na realidade, na minha opinião, é um charuto na sua vida corrida, que você, essas correrias, um tempo que você pode dar um tempo na sua vida, dar um break e aproveitar esse momento raro de tempo. O tempo hoje é um tempo, uma coisa sagrada, vale dinheiro, ou você perde seu tempo para alguma coisa ou você ganha. E esse bate-papo, que geralmente, esse é realmente uma tendência muito grande, é um tempo que você está curtindo, você está degustando alguns produtos, trocando conhecimento, e é um tempo ganho, né? São 1h30 que estamos gastando aqui, mas que a gente está ganhando esse tempo, na realidade. É um momento prazeroso, um momento que a gente, de repente, quem sabe, esse tempo aqui está ganhando mais 10 anos de vida. Eles falam em inglês, eles chamam isso de me time, né? Só que no caso é o us time, é o tempo que nós juntos estamos aproveitando, né? Gente, o assunto não termina. Por isso eu quero fazer uma pergunta aqui, Bruno. Podemos fazer um repeteco? Faço questão, adoraria. E olha, deixo a dica para você que está nos assistindo aí, quer um momento de relax, quer uma yoga, não é? Quer um momento assim de meditação, vem aqui sozinho ou com seus amigos. Fala para nós o endereço, o nome da casa de novo. Venha no Espaço Quadorsai, Rua Haddock Lobo 932. Estou aqui todos os dias, sou um dos sommeliers da casa, então isso que nós estamos fazendo agora, faço questão de qualquer cliente que venha à casa, sento junto e faço o mesmo processo, de a gente poder conversar, discutir, falar sobre o vinho e a harmonização do charuto. E olha, eu aconselho você vir aqui, traga um espumante ou traga um tinto, ou traga um leite Harvest. Esse aqui é do nosso parceiro Bom Vivant. Ele custa R$ 71,00 para quem não é associado do N-Wine Club. Ou você vai poder comprar com 12% de desconto e pagar R$ 62,00. E Bruno, se ele trouxer um vinho e falar, assistiu o vídeo, ele vai pagar a rolha? Não vai pagar a rolha. Se ele assistiu o vídeo, não paga a rolha. Conseguimos mais um parceiro nosso aqui, onde você pode trazer. E nós vamos fazer um repeteco. O Daniel falou que tu ajuda, né, Daniel? Tamo junto. Vamos escolher um charuto diferente, né? E talvez até 2. Vamos conversar a respeito, por que não, né? Mas estamos abertos sim. Vamos ampliar esse universo. E olha, vocês não têm noção que rolou de conversa aqui. Com certeza não coube tudo no vídeo. Nós vamos repetir algumas e vamos com certeza surgir novas. Então, se você quer aprender sobre charuto e harmonizar charuto com vinho, acompanhe aqui na N-Wine, que acabou de nascer mais um programa que eu estou nomeando ele de N-Wine Experience, que é quando nós não estamos harmonizando vinho com comida, mas estamos harmonizando vinho com alguma outra coisa. Dessa vez foi charuto. Queria agradecer aqui nosso convidado Ney por estar conosco. Ney, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Pelas contribuições aí, pelas orientações. Agradecer o Daniel, que é da Reality. Eu que agradeço o convite. Reality é uma importadora de charutos. Importadora de charutos. Então, se você também está querendo comprar charuto, procura o Daniel. Claro. Quer deixar o telefone aí, Daniel? Não, eu prefiro que vocês venham aqui na casa, na Quadorsai, que a gente tem Maravilha. Os charutos aqui muito bem representados, né? Queria agradecer também aqui o nosso querido Rasputin. Fala se ele não parece o Rasputin. Se você não assistiu Netflix Kizar, assista, você vai ver o Rasputin lá. Bruno, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu que agradeço, acho obrigado que foi uma experiência aqui. maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de a gente ter esse bate-papo e ter essa nova experiência, trazer esse novo conceito, essa nova visão do mundo do charuto em relação ao vinho. Agora com vinho. Exatamente. E por fim, o nosso professor e mestre aqui, Marcelo Borges, sommelier da N-Wine e também sommelier de charuto. É verdade. Foi muito bom, obrigado pelos ensinamentos aqui, Marcelo. É um grande prazer. Foi muito enriquecedor. Que bom. É isso aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho e se você curtiu a experiência, deixa um like, que isso nos ajuda. E lógico, não deixe de se associar ao N-Wine Club. N-Wine, a sua melhor experiência no mundo do vinho.